Olá, sejam muito bem-vindos à segunda edição do Prêmio de Inovação Judiciário Exponencial. Neste momento, vamos conversar sobre a categoria Inovação Tecnológica. E o case de sucesso, o case finalista desse prêmio de inovação é a BEL, que é Assistência Virtual Eleitoral. Quem vai bater um papo conosco e apresentar e falar um pouco sobre a BEL é o desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, que é desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. Desembargador Samuel, seja muito bem-vindo, muito obrigado mais uma vez, parabéns pelo trabalho, parabéns pelos cases inspiradores aí da Justiça Eleitoral do Espírito Santo e pelo brilhante trabalho que vem desenvolvendo aí. É uma honra contar com a sua presença aqui. Parabéns a toda a instituição, a todos os servidores e magistrados pela premiação, pelo reconhecido e merecido prêmio. Então, já vou lhe passar a palavra aí para conversar um pouquinho e mostrar essa ferramenta incrível que está aí auxiliando na evolução da justiça eleitoral. Muito obrigado, Piccoli. Gostaria de cumprimentá-lo e, ao mesmo tempo, cumprimentar a todos aqueles que nos assistem. É um prazer e uma grande honra poder participar deste evento do Judiciário Exponencial, que já é uma referência em termos de inovação e tecnologia e inteligência artificial. Muito bem, no nosso caso, neste case que é apresentado pelo TRE do Espírito Santo, nós desenvolvemos uma assistente virtual que foi chamada de BEL, Bot Eleitoral. Ou seja, é uma assistente que visa auxiliar o eleitor e, posteriormente, o próprio Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo nas suas atividades diárias. BEL utiliza uma interface intuitiva e muito acessível para que todos possam, de uma forma bastante facilitada, utilizar os serviços e as possibilidades de acesso que a própria BEL utiliza. Uma característica que é muito interessante da BEL é que ela foi desenvolvida com uma arquitetura de processamento de linguagem natural. Então, isso significa que ela responde normalmente às perguntas, e as perguntas podem ser formuladas por texto ou por comando de voz. Então, ela compreende e traduz o comando de voz, a pergunta em comando de voz em linguagem natural e localiza a resposta através de uma ferramenta de aprendizado supervisionado de máquina, de machine learning, e assim ela responde posteriormente a pergunta que lhe foi formulada. E por se tratar de uma ferramenta de inteligência artificial formulada através de aprendizado supervisionado em linguagem natural, a ferramenta continua aprendendo. Então, novas funcionalidades são introduzidas e a BEL continua cada vez se aperfeiçoando mais para que possa aumentar a interação com os eleitores e, fora do período de eleição, também com os servidores do regional para que possam auxiliar nas suas atividades diárias. Para que vocês possam ter uma ideia de como que a BEL se comportou na época das eleições, isso nas eleições municipais de 2020, normalmente, os tribunais regionais eleitorais oferecem um sistema de disque-eleições. E esse sistema de disque-eleições, normalmente, auxilia o eleitor para localizar o seu local de votação ou qualquer outra dúvida que ele tenha, a regularidade da sua situação perante a justiça eleitoral e daí por diante. Muito bem. Nesse caso, BEL colaborou com o Disque Eleições. E além do Disque Eleições, que é um sistema normalmente oferecido pelos tribunais, nós tivemos, nas eleições anteriores, no ciclo de 2020, o auxílio da assistente virtual BEL. BEL atendeu somente no dia das eleições e, sem computar as ligações que foram feitas para os demais atendentes do Disque Eleições, somente o assistente virtual BEL atendeu mais de 9.400 chamadas apenas no estado do Espírito Santo. Nós não computamos essa ferramenta em outros estados da federação. E respondeu mais de 10 mil perguntas que foram formuladas pelos eleitores, isso apenas no dia 15 de novembro. E algumas perguntas que são bastante interessantes dizem respeito, por exemplo, ao local de votação. Durante a pandemia, nós tivemos uma característica. Qual foi? O TSE e os TREs de todo o país trabalharam com a redistribuição de eleitores,
diminuindo o número de eleitores nos locais de votação, para evitar aglomerações e evitar o contágio do Covid-19. Muito bem. Com esse remanejamento de alguns eleitores, o que aconteceu? Alguns eleitores precisaram votar num lugar diferente daqueles que votavam, então eles ficaram um pouco perdidos. Puxa, onde é que eu vou votar? Aí eles acessavam a assistente virtual, Bel, dava o comando de voz, Bel, onde que eu voto? E ela respondia. Claro, perguntava algumas informações básicas, o seu nome completo, te identificava no banco de dados e respondia. O seu local de votação fica no endereço tal. E aí perguntava, você gostaria que eu mostrasse o percurso de onde você se encontra até o local de votação? Caso a resposta fosse afirmativa, fosse sim, então a Bel abriria um mapa, um tipo Google Maps, e mostrava a posição georreferenciada do eleitor e o local de votação, traçando o trajeto mais curto para que ele pudesse chegar no seu local de votação. E isso permitia, inclusive, um acesso pelos diversos meios. De acesso à internet. Poderia ser utilizado um computador, desktop, o seu navegador padrão, poderia ser utilizado um tablet, um telefone celular, qualquer ferramenta que possibilitasse o acesso à internet. Então, basicamente, essa foi a funcionalidade da Bell durante as eleições. Mas tem uma outra característica que é muito interessante para a assistente virtual Bell. Qual é? A arquitetura com que ela foi desenvolvida permite a ampliação dos serviços que são oferecidos, não apenas para o auxílio no Disque Eleições e na época das votações. A arquitetura permite a interação com diversos bancos de dados do regional e, com isso, auxiliar com algumas rotinas básicas, os servidores básicos no momento, porque posteriormente podem ser rotinas avançadas, e auxiliar os servidores do regional. Então, a arquitetura aberta da Bell, que foi incorporada no sistema do próprio Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, permite que diversos setores do tribunal, mesmo fora do período de eleições, poderá utilizar a ferramenta Bell nas suas atividades diárias. Inclusive, agora nós estamos desenvolvendo uma outra funcionalidade, em que a Bell utiliza o banco de dados para auxiliar a prestação de contas, seja dos candidatos e seja da própria equipe técnica do tribunal, em que vai fazer uma análise prévia e vai interagir com a equipe técnica, oferecendo padrões e verificando eventuais insuficiências para que o eleitor possa supri-las. A função principal é auxiliar eleitores e partidos políticos e os candidatos e a equipe técnica do tribunal para que nós tenhamos uma prestação de contas com bastante transparência e de uma forma bastante legítima. E a Bel já está sendo treinada para oferecer também esta solução. Eu não sei, Piccolo, se seria interessante nós mostrarmos um pouco, pelo menos a cara da Bel, para que aqueles que nos assistam possam ver como ela funciona? Sem dúvida nenhuma, super importante. Eu acho que se tiver disponibilidade para mostrar, agrega bastante para o case. Então, eu vou pedir licença para fazer um compartilhamento de tela, primeiro da chamada inicial na página do TRE, e depois vou fazer um compartilhamento de tela com a própria Bel para que todos possam ver a assistente virtual funcionando. Então, peço licença e agora compartilho a tela. Não sei se vocês estão conseguindo ver a tela compartilhada. Sim, já está na tela aqui. Muito bem. Então, gostaria de apresentar a todos Bel, a bot eleitoral. Esse é o avatar que foi desenvolvido completamente pela equipe do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. E no futuro, Bel ganhará um companheiro, que será o Abel, e que também nos auxiliará na prestação de informações. Peço licença para interromper o compartilhamento de tela. E agora peço licença mais uma vez para fazer um novo compartilhamento mostrando Bel funcionando. Essa é a cara da Bel, se vocês acessarem pelo celular, pelo tablet ou até mesmo pelo navegador padrão. Ela responde a comando de voz, eu vou pedir licença para tentar não usar, não sei se vai funcionar agora, porque eu estou
usando o microfone para narrar o funcionamento da Bell. Então, vou pedir licença para digitar a mensagem para que todos possam acompanhar a Bell funcionando. Mas, repito, o grande charme do aplicativo é que, inclusive, ele entende linguagem natural e também responde em linguagem natural, ok? E, com isso, sana as dúvidas dos eleitores. Por exemplo, nós podemos perguntar, Bell, onde eu voto? E a Bell, então, vai consultar o banco de dados e vai fornecer uma resposta. Posso achar seu local de votação, mas precisa passar alguns dados pessoais. Claro, nós precisamos concordar com a divulgação desses dados. Aqui eu faço questão de dizer que Bell foi desenvolvida em completa harmonia com a LGPD e que há absoluta segurança nos dados pessoais, não há a menor possibilidade de vazamento ou utilização indevida desses dados. Então, nós podemos utilizar posteriormente as informações e, com isso, a Bell vai continuar perguntando as informações. Eu vou interromper por aqui o fornecimento das informações, mas pergunta a data de nascimento e pergunta também algumas informações que são as mesmas informações fornecidas durante a consulta feita na Justiça Eleitoral. Uma outra característica da assistente virtual Bell é que ela acaba desenvolvendo também um comportamento típico de uma ferramenta de aprendizado de máquina, mas que possui também algumas características lúdicas. Por exemplo, peço a atenção de todos quando alguém resolveu formular a seguinte pergunta para a Bell. Bell, você tem namorado? E a Bell respondeu que o Crush é o robô Victor do Supremo. E para aqueles que não conhecem, perguntaram para a Bell quem é Victor. E ela respondeu que, no fundo, é a inteligência artificial do Supremo Tribunal Federal, fornecendo um link de acesso para que todos possam conhecer essa solução magnífica que é o Victor do Supremo Tribunal Federal. Muito bem, isso demonstra que existe não apenas uma ferramenta de auxílio, mas até mesmo aquela linha que tem se trabalhado ultimamente, que é chamada de humanização da inteligência artificial, para que possa trazer uma interação maior entre as ferramentas e os usuários, trazendo uma ferramenta útil e, ao mesmo tempo, capaz de sintonizar de uma forma um pouco mais agradável com os usuários da sua própria ferramenta. Muito, muito obrigado. Parabéns, incrível a solução. Tenho certeza aí que essa distinção, essa premiação é merecidíssima. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns para toda a equipe, né, do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. E espero lhe receber no palco no dia 5 de outubro para receberes essa homenagem. Os cumprimentos a toda a equipe, todo o seu time do gabinete, da área de tecnologia, do Tribunal Eleitoral do Espírito Santo e também o Tribunal de Justiça, obviamente, do Espírito Santo. Muito obrigado, Piccolo. Renovo que é um prazer e uma grande honra ter a oportunidade e o privilégio de participar do evento e de todas as ações promovidas pelo Judiciário Exponencial. Muito obrigado. Parabéns mais uma vez e até o dia 5 de outubro, então. Um abraço. Um abraço.